Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite feito pelo senador Romário e pela senadora Fátima Bezerra para discutir esse assunto em nome do Ministério da Educação. Agradecer também ao senador Telmário, que também participou dessa iniciativa tão importante e desafiante. Precisamos, então, nos inspirar aqui nas boas notícias de hoje, do WorldSkill, da Paralimpíada que o senador Romário trouxe, para nos animarmos para um tema que não é tão simples, mas que é extremamente importante para que a educação brasileira possa alcançar os indicadores que nós tanto desejamos. Bem, o nosso tema, como já foi dito aqui, ele trata dos aspectos fundamentais para a valorização dos profissionais da educação: piso, carreira, jornada e a elevação do salário médio dos professores. E, como disse a senadora Fátima Bezerra, são temas fundamentais do Plano Nacional de Educação. Nós temos um plano enxuto, com 20 metas, e boa parte dessas metas estão dedicadas, não por acaso, à valorização dos profissionais da educação. Então, nós temos, por exemplo, a meta 17, que é uma meta muito ousada, que trata da equiparação do salário dos professores aos demais profissionais com a mesma escolarização. Então, a meta 17, se nós formos olhar as 20 metas do Plano Nacional de Educação, ela é uma das mais importantes e, ao mesmo tempo, uma das mais desafiadoras. E a gente vai ver aqui no percurso aqui da apresentação as dificuldades e os avanços que nós temos tido nessa área. A meta 18, ela trata de um prazo para os planos de carreira dos profissionais da educação. Quando nós falamos de profissionais da educação, a maioria das pessoas pensa que nós estamos falando apenas de professores. Mas o conceito profissionais de educação, ele abrange não só os profissionais do magistério, mas também os profissionais da educação com titulação técnica ou superior na área de educação, os especialistas, os profissionais, os técnicos de alimentação, técnicos de administração escolar, enfim, tem um conjunto na área técnica e superior de profissionais com título profissional e que se inclui nesse conceito mais amplo de profissionais da educação. A meta 18 também, ela traz um outro aspecto que muitas vezes passa despercebido. Ele fala não só no piso de carreira dos profissionais da educação. Então, quem lê a meta 18 pensando apenas em profissionais do magistério, quer dizer, praticamente todos os municípios do país, todos os estados têm plano de carreira. Não é uma meta apenas para que nós tenhamos planos de carreira, mas é uma meta para que todos tenham planos de carreira, que esses planos de carreira estejam coerentes com o piso salarial nacional. E quando fala no piso nacional, está se referindo a um piso nacional que seja referência não só para os profissionais do magistério, mas também para os demais profissionais da educação. Então, esse é um aspecto que torna essa meta também desafiante. Além de outras metas, como já disse aqui a senadora Fátima, vinculados à formação, como 15, 16, são outras metas vinculadas à formação dos profissionais. Bem, vamos então a alguns avanços. O principal avanço foi a nossa conquista da Lei do Piso, a Lei 11.738, de 2008, que estabeleceu o piso salarial para os profissionais do magistério. Essa lei ela tem uma importância vital para que nós possamos ter uma efetividade da meta 17. Qual é a situação hoje? Hoje, cerca de 72% o salário dos profissionais do magistério equivalem a 72% dos demais profissionais, ou seja, tem um esforço muito grande a ser feito, e esse esforço não é até o final do PNE, ele se encerra antes, porque o PNE não deu um prazo de 10 anos, deu um prazo de 6 anos para que nós possamos alcançar essa equiparação salarial. Então, os profissionais do magistério com pelo menos 12 anos de escolaridade, eles recebem 72% que os demais profissionais com 12 anos de escolaridade no mínimo. Então, essa é a situação. Nós não temos hoje um estudo muito preciso, diferenciando profissionais de nível superior e profissionais de nível técnico, de nível médio, em função de que a PNAD ela não nos permite uma amostragem suficiente para fazer essa separação.
nós estamos complementando esse trabalho com outros estudos. O INEP está concluindo um estudo sobre salário de professores, baseado na RAIS, então é um estudo bem preciso, né? Ele cruza as informações dos professores que estão em sala de aula com o que está declarado na RAIS, e brevemente nós estaremos publicando um estudo muito preciso sobre o salário dos professores. Então, essa informação que nós temos aqui, baseada na PNAD, ela vai ter uma aproximação muito mais precisa com os estudos recentes que estão sendo feitos pelo INEP. Bem, a nossa dificuldade e a importância do salário dos professores não está apenas ligado ao direito dos professores de terem a sua atuação profissional valorizada, mas os salários não sendo atrativos dificultam o fato de ter nas escolas hoje o número necessário e na qualidade necessária, na formação adequada dos professores que nós necessitamos. Chegou aqui a amiga Marisa, da CNM. Seja bem-vinda, em nome da senadora Fátima, dando aqui as boas-vindas, e do senador Romário e do Telmário. Bem, então, um problema da falta de professores, é claro, uma parte do problema é a formação de professores. Então, quero trazer aqui rapidamente alguns casos. Por exemplo, professores de física, nós temos claramente um problema de uma formação insuficiente para a necessidade. Então, nós temos, em 2013, nós tivemos 1.826 professores de física formados. E esse é o número aproximado dos últimos anos. Quer dizer, desde 2007, nós temos mais ou menos uma formação nesse patamar, perto de 2.000 professores formados por ano. Sendo que a nossa necessidade de professores de física é de quase 20.000. Então, nós formamos cerca de 2.000 e temos quase 20.000 de necessidade. Então, claramente, no caso dos professores de física, nós temos um problema de que nem a formação deles é suficiente, não é no número suficiente. Mas o problema que explicita a necessidade de melhorar o salário dos professores é que, em muitos casos, nós temos uma formação suficiente, mas não existe uma atratividade da carreira para esses professores. Então, é o caso, por exemplo, dos professores de biologia e professores de educação física. Por exemplo, biologia, nós formamos praticamente o mesmo número da necessidade por ano, né? Então, nós temos 12.638 concluintes em 2013, e em 2013 nós tínhamos uma necessidade de 12.536. Agora, se a gente olhar professores de educação física, esse número a situação é muito mais grave, porque nós formamos muito mais professores de educação física do que nós necessitamos. Nós formamos, em 2013, 19.000 professores, e a necessidade de 11.591. Só que eles não vão para a sala de aula. Quer dizer, o salário não é atrativo, eles vão para outras profissões, vão para academias, vão trabalhar em diversas outras oportunidades profissionais, e, quando possível, eles evitam a escola em função do salário não ser suficientemente atrativo. Um resumo de tudo isso, a gente pode mostrar aqui uma pesquisa feita pela Carlos Chagas, pela Fundação Carlos Chagas, com os alunos do terceiro ano do ensino médio, do último ano do ensino médio. Apenas 2% deles tinham algum interesse de fazer uma licenciatura e de se tornar professor. Então, isso é muito grave, né? Isso aponta uma tendência de ter um apagão de professores, né? Nós temos muitas escolas hoje que funcionam de maneira muito precária pela ausência de professores. Então, tem o aspecto da formação, de um lado não é suficiente para algumas áreas, mas outras áreas que formam em número ainda superior à necessidade, mas por falta de atratividade para a carreira, eles vão para outras oportunidades de trabalho. Bem, passando rapidamente aqui sobre a lei do piso, né? Acho que todos sabem, vou passar muito rapidamente. O piso salarial é um piso salarial para profissional de ensino médio. É bom sempre falar isso, porque na população em geral, fica uma ideia de que o piso é o salário do professor de nível superior, porque compara com outras profissões de nível superior. Então, aquele piso é para o profissional de nível médio, um profissional de 40 horas, aí calcula a proporcionalidade para saber qual seria o equivalente para outras jornadas, né? Nessa jornada tem que ter 2/3 de hora atividade,
essa alteração na lei trouxe um impacto muito grande na folha de pagamento. As redes de ensino municipais e estaduais tiveram que contratar muito mais professores em função dessa redução da jornada em sala de aula. Havia uma disputa entre se ela significava salário ou remuneração e ficou estabelecido que é para salário, né? As gratificações não são contempladas contabilizadas para o piso salarial. E a lei, é bom lembrar, a lei estabeleceu um prazo, lá em 2008, estabeleceu um prazo para que os sistemas se adequassem seus planos de carreira ao piso, né? Mas isso não aconteceu de um modo geral, né? Poucos estados e municípios fizeram uma adequação nos seus planos de carreira para poder comportar o novo piso salarial. E tem um reajuste salarial anual. Ele é baseado no valor aluno-ano do Fundeb. É um cálculo um tanto complicado, mas eu gostaria de resumir dizendo que o aumento do valor aluno-ano não significa necessariamente aumento de arrecadação, né? Se, por exemplo, se nós tivermos uma redução do número de alunos, como o volume de recursos tem que se distribuir para o mesmo número de alunos, vai ser maior o valor aluno. Então, dá uma impressão, dá uma sensação de que aumentou o recurso dos estados e municípios, mas isso não é realidade, né? E depois ele é feito também baseado em projeções, né, em cálculos de projeções dos 2 últimos anos, e não no que foi efetivado, porque ele acontece em janeiro e o resultado ainda não está apurado. Esse valor do piso hoje é de R$ 1.917,78, e desde que a lei foi aprovada, nós tivemos uma variação de 87%. É bastante significativo, que numa situação como a nossa, especialmente de crise, você vê um aumento real de 37%, é algo que não aconteceu para nenhuma categoria. E a previsão para o ano que vem é de um reajuste de 12,7%, né? Então, é algo que a ser observado com muita dedicação, muita cautela, porque nós sabemos as dificuldades dos estados, dos municípios, de todos, nesse momento da economia do país. Bom, tivemos essas vitórias, a lei do piso, o aumento salarial real de 37% nesse período, mas esse aumento não tem sido para todos, né? Embora a gente tenha esse aumento no piso, ele não reflete para toda a carreira, né? Em maio, nós tínhamos esse quadro, né? Em maio, nós tínhamos 14 estados, ou 52% deles, que cumpriam integralmente a lei do piso. Significava que pagava o salário e cumpria com a hora atividade. Então, eram 14, 52% deles. E as capitais, 8%, né? 36%, 33% das capitais. Aqui nós não temos as informações dos demais municípios, porque é uma dificuldade muito grande. Como nós não temos um Sistema Nacional de Educação, não tem uma coleta de dados sistematizada e a extrema autonomia que cada um tem, essa informação não é uma informação precisa, né? E ela é voluntária, dá informação quem quer dar informação. Os que pagavam apenas o piso e não cumpriam a hora de atividade eram 5%, 19% nos estados e 12% nas capitais, 45%. Os que cumpriam apenas a hora de atividade e não pagavam piso, 2 estados e 3 capitais. Os que não cumpriam absolutamente nada, nem piso, nem hora de atividade, 6 estados e 3 capitais. Então, essa era a situação de maio, acho que não alterou de lá para cá, acho que esse dado ainda está atual. Outro problema que nós observamos é que a lei do piso, que foi uma conquista, foi uma vantagem, ele, por outro lado, está destruindo as carreiras, né? Quer dizer, muitos estados e municípios, para pagar o piso, acabam achatando as carreiras. Então, eu montei aqui um quadro de uma carreira hipotética, né? Apenas para mostrar que se você dá o aumento para todos, né, 13%, em diversas condições, posicionamentos na carreira, quem está no final da carreira tem os mesmos 13%, mas o valor é muito diferenciado, né? Se for observar em valores absolutos, que quem no início da carreira tem um ganho de R$ 219, no final da carreira ele tem um ganho de R$ 294. Isso numa carreira pequena, curta. Se você imaginar uma carreira como lá do Rio Grande do Sul, lá da minha amiga Marisa, que é uma carreira longuíssima, quer dizer, o aumento que se dá no início da carreira, ele explode um aumento muito grande em termos absolutos no final da carreira. Por isso, a dificuldade de manter carreira e manter piso.
Então, uns pagam piso e destroem a carreira, outros mantêm a carreira, mas não pagam o piso. Então, é uma situação difícil para os estados e municípios, diante de uma situação de um piso que tem um aumento muito acima da inflação. Por que se tem todas essas dificuldades? Algumas eu já adiantei, né, que o índice é baseado, é um reajuste que não é adequado, né? Se existe um acordo entre todos nós, é que a maneira de reajustar o piso não é adequada. A CNTE, o MEC, a Undime, o Concede, todos nós, os prefeitos, os governadores, todos concordam que essa maneira não é a mais adequada. O difícil é chegar a um acordo sobre qual substituir por qual, né? Bom, o outro que eu já falei também, o reajuste é em janeiro e a gente trabalha com projeção. E aí o furo é muito grande, né? Se ele fosse em maio, nós teremos o resultado do que foi efetivamente concretizado. Bom, os planos de carreira, como nós temos uma federação sem um Sistema Nacional de Educação e com ausência de parâmetros e padrões, de um modo geral, os planos de carreira são muito diferentes. Cada município, cada estado tem um plano de carreira diferente. Muitos contrataram consultores com baixíssimo conhecimento sobre o plano de carreira, que alguns enganaram municípios. Eu vejo municípios pobres gastando uma fortuna com consultores que não entendem nada de plano de carreira. Outros são frutos do calor de uma negociação, então o plano de carreira é feito para acabar uma greve e traz consequências para o futuro gestor. Enfim, tem toda a situação, mas, de um modo geral, nós temos pisos de carreira muito ruins, né? Isso é um problema, porque ele é muito inadequado para um piso. Nós temos um piso nacional e uma fragmentação de planos de carreira diferentes, né? Bom, o outro aspecto que todos também já estão aqui cansados de ouvir e de falar é a lei de responsabilidade fiscal, que também ela é contraditória em muitos aspectos com a lei do piso, né? Porque às vezes, acontece do município ter recurso para pagar o piso, mas a lei de responsabilidade fiscal o impede de pagar. Outro aspecto é a complementação da União, né? A complementação da União ela está limitada a 10% da complementação do Fundeb da União. E, como nós não temos também como saber quem não paga o piso porque não pode, quem não paga o piso porque tem uma gestão ruim, acabou que eu concedi um DIME, que é a Comissão Intergovernamental, que decide o assunto, e decidiu que a complementação é feita para todos que recebem complementação do Fundeb. Então, são muitos, são quase 2.000 municípios, 10 estados. O recurso que chega na ponta é quase nada, e o recurso é insuficiente e a forma de complementação também inadequada. Bom, e aí a baixa arrecadação de todos e a necessidade de expansão de rede em função do PNE. O PNE, e a emenda 59 de 2009, estabeleceu como oferta obrigatória de 4 a 17 anos. Tem que expandir rede. Tem pressão para aumentar a creche, então tem pressão para contratar mais professores, e, ao mesmo tempo, temos que melhorar o salário. Então, há, evidentemente, um impasse muito grande. Bem, nós temos também outros aspectos que complicam o cumprimento da lei. E eu diria que o principal deles, sem menor dúvida, é a baixa relação professor-aluno. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que tem poucos alunos em sala de aula. Não, nós temos salas de aula superlotadas. Mas o sistema tem muitos professores, de um modo geral, né? E aí nós temos ainda uma tradição clientelista, nós temos uma gestão ruim na educação de um modo geral, nós temos professores à disposição de deputados, de vereadores, nós temos muitos professores que trabalham nas outras áreas, trabalham na saúde, trabalham na administração da prefeitura, enfim, porque são os mais qualificados dos municípios. Então, eles são absorvidos por outras áreas das prefeituras, dos estados, mas, se a gente tivesse uma observação precisa, veria que eles estão sendo pagos com recursos da educação. Isso é um grave problema. Então, quando você pega o número de professores do sistema, não estou falando da sala de aula, mas o número de professores do sistema divide pelo número de alunos, a gente tem uma proporção muito baixa. Lá atrás, nós tivemos uma resolução no Conselho Nacional de Educação que definiu um parâmetro de um professor para cada 25 alunos. Se nós formos aferir hoje, eu acho que a gente está na faixa de 13, 10 professores por aluno. Nessa proporção, é inviável melhorar o salário dos professores. Nós temos um grande absenteísmo de professores, enfim. A situação também, do ponto de vista da gestão do sistema, ela é precaríssima. Então, é preciso melhorar também a gestão dos sistemas, né? Nós temos, então, caminhando para a conclusão, nós temos também
muitas gratificações sem justificativa, falta de critério para isso, né? E muitos professores que têm tempo para aposentadoria e continuam a folha de pagamento, mas não tem condição de estar em sala de aula, fica fora da sala de aula. Nós temos leis inconstitucionais em muitos estados e municípios. Quando o professor alcança um determinado ano de serviço, ele sai da sala de aula. Isso sobrecarrega a educação e acaba gerando um salário baixo para os professores que efetivamente trabalham. Bom, o resultado de tudo isso é um quadro de greves, né? Nesse ano, nós tivemos 5 capitais em greve e 11 estados, se Mato Grosso do Sul entrar em greve, está com indicativo de greve, né? Então, é uma situação grave, gravíssima, né? Graves duradouras, né? Meses de greve, né? Isso traz um prejuízo, né? Nós tivemos São Paulo, acho que foram quase 90 dias de greve, né? O Acre, 2 meses de greve, enfim, por aí a gente tem o cenário. Qual é o papel do MEC? O MEC tem um papel, pela lei, ajudar na complementação do piso e mediar na relação entre trabalhadores e gestores do sistema de ensino. Bom, como eu já adiantei aqui, essa complementação do MEC, ela tem um sistema inadequado, né? Você não tem como aferir quem não tem condição de pagar o piso, e o volume de recurso ele não é suficiente, realmente, para complementar o pagamento do piso. Segue, então, pela decisão da comissão, os critérios do Fundeb. Bem, até onde chegaram as mediações? Na última vez, na última rodada de negociações, que foi um debate com os governadores, com os prefeitos, com a CNTE, com todo mundo, nós chegamos à situação de a CNTE, a Frente Parlamentar, que participou, a senadora Fátima Bezerra como deputada, e a campanha pelos direitos da educação, fizeram uma proposta alternativa ao VEA de reajuste do piso, que seria o CNPC, ou seja, a inflação mais 50% do crescimento do valor do Fundeb. Essa foi a proposta por esse conjunto, CNTE, Frente Parlamentar e a campanha. Já os governadores, a Frente Nacional de Prefeitos e a Undime, com a proposta de o INPC e 50% do crescimento real do Fundeb, ou seja, tirando a inflação. A CNM é a Marisa que vai dizer qual é a proposta que está do meu lado aqui. Bem, eu trouxe esse quadro para vocês entenderem a complexidade dessa situação, né? Então, a gente tem aqui esse vermelho, que tem o 22% lá em cima, esse vermelho forte aqui, ele é a variação do valor aluno ano. Então, ele tem um comportamento bastante esquizofrênico, né? Ele sobe, desce, ele não tem uma relação aproximada da realidade, seja de inflação ou da realidade de arrecadação, né? Como eu falei, o critério de reajuste do VA não tem uma relação direta com o recurso, né? Nós temos, esse azul escuro é o Fundeb, né? O verde, ali embaixo, é a inflação. E nós temos a proposta dos governadores e prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos e Undime, seria em 2015 o 7,2%. A proposta da CNTE em 2015 seria 13%. Né? Não, seria 9,8%. E o que nós tivemos foi um crescimento de 13%. Bem, como eu falei, profissionais da educação não é só magistério. Eu falei aqui do magistério e os profissionais da educação, os demais profissionais, como diz a LDB, eles podem ser contemplados por um fórum de acompanhamento do piso que foi criado. Ele acompanhando a LDB, ele é para o piso do magistério. Mas esse fórum ele pode ser aperfeiçoado no sentido de também mediar negociações dos profissionais de educação como um todo, né? Ele foi criado portaria, deve estar sendo instalado no comecinho de setembro, e é algo importante para que a gente saiba exatamente quem pagou o piso, quem não pagou, qual é a situação no país, e chegar a um acordo para a aferição disso. Se perguntar para a Undime quem paga o piso, ela vai dar uma informação, se perguntar para o MEC vai dar outra, se perguntar para o Conselho vai dar outra, e para a CNTE é uma outra diferente ainda. Então, esse fórum, com a presença de todos, vai permitir, primeiro, chegar a um consenso sobre qual é a metodologia para aferir isso. E a nossa ideia é um portal com mapa do Brasil, com todos os municípios, que qualquer cidadão possa acompanhar de perto, saber se o município está pagando ou não piso. Nós acabamos de concluir a produção de um software de simulação de piso,
Esse software ele é importante, ele não é só para o magistério, ele é para os trabalhadores de educação como um todo. E, junto com ele, vem todo um conjunto de orientações, tem uma oficina para preparar municípios para adequar seus planos de carreira, né? Vamos constituir uma rede de assistência técnica, ela é muito importante para melhorar as carreiras e buscar um equilíbrio entre valorização e sustentabilidade financeira desses planos de carreira. Cumprindo também o Plano Nacional de Educação, o MEC apresentou para a consulta pública uma política nacional de formação dos profissionais da educação, tanto no magistério como os demais. E, enfim, é um assunto importante, difícil, mas estamos completamente à disposição para o debate e o aprofundamento do tema. Muito obrigado. Obrigada, professor Binho. Nosso secretário de articulação com os sistemas de ensino do Ministério da Educação, o MEC, o professor Binho exatamente coordena uma instância dentro do MEC muito importante, porque é a instância que dialoga diretamente com os governadores, com os prefeitos, com os gestores em geral, também com os movimentos sociais, e, portanto, sua presença aqui é muito importante, né, diante do tema que nós estamos discutindo. Nós vamos passar agora imediatamente a palavra para a professora Marisa Abreu, agradecendo, Marisa, mais uma vez a sua presença. Marisa é consultora e aqui ela vai trazer o ponto de vista da Confederação Nacional dos Municípios. Queremos registrar com muita alegria também a presença aqui entre nós da senadora Regina Souza, lá do Partido dos Trabalhadores do Piauí. Regina, que também, né, é muito presente, né, no debate e na luta em defesa da escola pública, da educação e pela valorização dos profissionais da educação. Com a palavra, a professora Marisa. Bom dia. Eu queria, em nome da Confederação Nacional dos Municípios e do presidente Paulo Zukovski, senadora, agradecer mais uma vez o convite para participar dessas audiências que têm debatido as questões mais candentes da educação básica brasileira, da educação básica pública. Cumprimentar o secretário Binho. Nós estamos fazendo dupla em várias audiências, né, secretário? A professora Íria, também minha conhecida há muito tempo, a todos os senadores aqui presentes. Olha, em primeiro lugar, eu até organizei uma transparência, mas vou falar um pouco mais solta. Eu não tenho dúvida que valorizar o magistério é condição para a qualidade da educação. O problema é que a valorização do magistério está se tornando uma daqueles consensos que todos concordam que a gente não consegue fazer. Todo mundo quer reforma tributária, todo mundo quer reforma política, todo mundo quer reforma do ensino médio, todo mundo quer valorização do magistério, e faz mais de 20 anos que a gente fala nisso e não consegue avançar. Ou não consegue avançar o necessário para garantir educação de qualidade para todos os brasileiros, com equidade em todas as regiões do país. Eu não tenho dúvida que os governantes todos têm o maior interesse em promover a valorização do magistério, com as diferentes variações de como fazer isso, porque é claro que um prefeito e um governador, se os seus professores estiverem satisfeitos, para ele é muito melhor. O secretário Binho já foi secretário, já foi governador, eu já fui secretária de município, de estado. Quer dizer, se todos querem e não se está conseguindo avançar no ritmo e nas condições que gostaríamos, tem algum problema no diagnóstico, tem algum problema de falta de mediação, de negociação, de entendimento, e eu acho que a gente precisa aprofundar isso, porque senão nós não vamos sair do lugar e as greves derrubam a qualidade da educação no Brasil inteiro, como o secretário Binho apresentou. Eu vou tentar trabalhar mais com a questão piso-carreira, remuneração-carreira, né? Que eu acho que o secretário Binho, inclusive, já apresentou. Porque ninguém discorda que a valorização passa por esses itens, mas passa por gestão de pessoal também, que o secretário também já falou, né? E nós vamos tratar disso aqui fundamentalmente. O secretário já apresentou o crescimento do valor real, já apresentou os 4 critérios em discussão. Vejam só, as dificuldades para cumprimento do piso e para, portanto, assegurar uma remuneração adequada que torne a carreira do magistério atrativa para os melhores alunos do ensino médio brasileiro, passa pelo critério de reajuste, passa
pela complementação da União, pela estrutura da carreira e pela gestão de pessoal. Sem a articulação desses elementos, sem a solução para essas questões, nós não vamos conseguir vencer essa onda de greves que 2015 levou ao máximo. Ora, qual é o problema do critério de reajuste? Nós, inclusive, temos um texto escrito sobre isso numa revista da CNM disponível no portal da Confederação. Como o secretário também já fez referência, a lei prevê o reajuste do piso de acordo com a variação do valor aluno-ano, e mais ainda, não é de toda a educação básica, é do valor aluno-ano dos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Se toda a matrícula da educação básica é decrescente no Brasil, e isso não é um problema, isso é decorrente da redução da população na faixa etária correspondente a essa escolaridade, e porque, mesmo lentamente, a gente vem melhorando o fluxo, diminuindo a retenção, o atraso idade série. Se é verdade que toda a matrícula da educação básica diminui, a dos anos iniciais do ensino fundamental urbano diminui mais do que o total da matrícula da educação básica. O atraso está concentrado no ensino médio, está concentrado nos anos finais da educação do ensino fundamental, houve um aumento da matrícula da educação profissional. Enfim, é nesse pedaço. Na educação infantil houve um crescimento da matrícula, porque ainda tinha crianças fora da escola. É nessa etapa, anos iniciais do ensino fundamental urbano, que diminui mais. Então, o valor por aluno-ano sempre vai crescer mais do que o crescimento da receita do próprio fundo, por esse critério. E, além disso, o reajuste está fixado para o mês de janeiro, quando só se conhece a receita efetivamente realizada e consolidada no mês de maio. Então, isso gerou uma insegurança jurídica, uma dificuldade de entendimento de qual deve ser o reajuste do piso e um reajuste do piso muito acima da inflação e, principalmente, acima da receita do próprio fundo. Ora, essa discussão que vem sendo feita, o secretário já fez referência também, hoje ninguém, nem o movimento sindical dos professores, defende a manutenção desse critério. Todos já entenderam que o critério está, na realidade, inviabilizando o pagamento do piso no Brasil inteiro, né? Então, a CNTE defende aquele primeiro critério intermediário, os governadores apresentaram o segundo, que teve o apoio da frente da Undime. A Confederação Nacional dos Municípios continua defendendo a aprovação do projeto original do presidente Lula, enviado para o Congresso Nacional. Os projetos do Executivo começam na Câmara, né, ex-deputada, uma semana depois da sanção da lei, com argumentação da área da Fazenda do governo federal, que não queria que o presidente Lula sancionasse. Aliás, eu costumo dizer que, se era para propor a mudança uma semana depois, por que ele não vetou? Se ele tivesse vetado, esse problema já tinha sido resolvido, porque tinha ficado um vazio do critério de reajuste, todos nós teríamos que ter nos sentado na mesa e resolvido. O entendimento da CNM é que o reajuste pela inflação assegura a manutenção do valor de compra do piso do magistério e que os reajustes reais têm que ser negociados caso a caso, em cada estado, em cada município, de forma, inclusive, a cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que eu já vou falar nela, acho ela muito bem construída, né? Vocês sabem que eu vinha vindo para cá, ainda vinha pensando sobre isso, ainda liguei para a área técnica da CNM. Esse critério de reajuste pelo INPC, com reajustes reais, com ganhos reais negociados, caso a caso, em cada ente federado, é a lógica de uma economia com controle de inflação e com crescimento econômico. No momento que nós vemos, pode ser que para o ano que vem seja o inverso. A inflação seja maior do que o crescimento da receita e que, portanto, o valor vigente na lei. Percebem? Mas nós não queremos que o Brasil continue assim, continue com uma inflação crescente, que foi de 6 e pouco o ano passado, já está com previsão de mais de 9% esse ano, e com uma economia com queda na taxa de crescimento e, portanto, com redução da arrecadação.
É provável, secretário Binho, que a receita nominal do Fundeb no ano de 2016 seja muito pouco diferente da receita nominal do Fundeb em 2015. Só que o reajuste do piso considera 2015 em relação a 2014, mas os prefeitos e os governadores têm que pagar os professores com a receita do ano de 2016. Então, vejam que imbróglio que nós estamos colocados, especialmente, nós não conseguimos resolver, vejam só que difícil a nossa vida de brasileiros. Nós não conseguimos resolver no período que a economia ia bem, agora no período em que nós vivemos de taxa de inflação crescente e queda no crescimento do PIB, vai se tornar mais complicado e nós vamos ter que resolver, porque senão o ano que vem vai ser greve nos 27 estados. A inflação, a receita estagnada e um critério de reajuste ainda considerando os 2 anos anteriores. Vejam, então, isso é fundamental para que nós possamos assegurar o cumprimento da meta do PNE. Já volto a ela, como eu disse. É preciso, em primeiro lugar, resolver esse imbróglio do critério de reajuste. E, como disse o secretário Binho, os ex-deputados aqui e todos os parlamentares sabem que no estágio em que os projetos de lei se encontram na Câmara dos Deputados, a Câmara não tem outra decisão a tomar a não ser manter o texto original do presidente Lula com o INPC ou adotar o substitutivo aprovado aqui no Senado Federal, relator o senador Cristóvão Buarque, que mantém o critério da lei e repassa para o mês de maio. Né? Qualquer outra solução, qualquer critério intermediário, depende de mediação e de ação do Poder Executivo, porque não dá mais tempo de lei alterar a lei do Fundeb para janeiro de 2016. Entendem por que essa disposição do MEC de ser mediador é fundamental, né? E é por esta razão que a CNM mantém a defesa do INPC, porque é só o INPC que depende, que pode ser aprovado como critério de reajuste pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Qualquer outro não depende do Congresso, depende de uma mediação complexa nesse momento de crise econômica. O outro grande problema é a complementação da União. Olha, eu venho, senadora ex-deputada, muito contrariada com essa situação. Eu fui retomar todo o processo de votação da lei do piso na Câmara dos Deputados. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara avalia a adequação financeira do projeto para as despesas da União, para o orçamento da União. Para que a lei do piso fosse aprovada, respeitando os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à adequação financeira, a complementação da União foi inserida para dentro, a complementação da União para pagamento do piso, para integralizar o pagamento do piso, foi inserida para dentro da complementação da União ao Fundeb, já prevista na Constituição brasileira. Então, o que a lei do piso fez foi dizer que aqueles 10%, dos 10% da complementação da União ao piso, que pela Constituição podem ser utilizados, distribuídos, não pelo critério da matrícula, mas pelo critério de programas de melhoria de qualidade da educação, fossem utilizados para complementação ao piso. Bom, só que a Comissão de Finanças e Tributação e o Congresso Nacional, eu fico muito injuriada com esse nosso pacto federativo, não aprecia o impacto financeiro de uma lei federal junto aos estados e os municípios. E aí definem um piso salarial com um critério de reajuste impagável em mais da metade dos entes federados do Brasil, com um prejuízo imenso na quantidade de greves, etc. e tal, né? Então, vejam, o que significou? Só tem direito a pedir complementação da União quem já é beneficiado pela complementação do piso, do Fundeb. Segundo, os outros não têm. E o nosso raciocínio é que existe município pobre em estado rico e município rico em estado pobre. Então, há uma série de municípios fora daqueles 10 estados já beneficiados com a complementação da União que precisam de complementação para pagar o piso também. Segunda coisa, não houve complementação da União para nenhum ente federado para o pagamento do piso desde 2010 até 2014, porque não se chegou a um entendimento de quais são as condições que um ente federado tem que provar, tem que apresentar provando que ele precisa. Então, vejam só,
a lei federal votada no Congresso, sancionada pela presidência, gera uma obrigação para estados e municípios que gera ações judiciais, gera greve, gera um monte de conturbações na gestão da educação brasileira. Agora, a parte da União na lei, ela não cumpre, e fica por isso mesmo, né? E terceiro lugar, depende fundamentalmente, olha, secretário, como o senhor vê, eu gosto muito de usar as posições da SASE, certo? Isso aqui é um slide utilizado pelo professor Antônio Lambertucci. Vai tomar mais cuidado. Estamos concordando demais, né? Do professor Antônio Lambertucci, que agora está no governo de Minas, não é? Não está mais com vocês? Secretário de Trabalho. Isso. Numa palestra feita numa comissão especial da OAB em Porto Alegre, há uns 2 anos atrás, tá? Ele faz referência, o slide é copiado, que as diretrizes hoje vigentes para a carreira são ainda muito flexíveis, né? E que o pagamento do piso depende dessas 3 condições. Vejam só, o piso definido como vencimento inicial da carreira, como o secretário já colocou, ele é base de cálculo de uma estrutura para a qual não tem regra nenhuma, que cada estado e cada município tem a sua regra. Por isso, inclusive, é difícil pesquisar que municípios estão pagando e que municípios não estão pagando, né? Então, nós precisamos de salários iniciais atrativos para recrutamento do magistério, mas nós precisamos de uma dispersão salarial razoável, que permita pagar o piso como vencimento inicial e que, ao mesmo tempo, garanta o estímulo da melhoria profissional ao longo da carreira. Não pode achatar demais, nem pode ser grande demais. E isso não existe uma solução matemática única, é uma construção que nós temos que fazer, né? Então, o que vem acontecendo? Muitos estados não fizeram adequação da carreira e, por isso, não pagam o piso. O maior exemplo é o meu, é o único plano de carreira do Brasil que é anterior à Constituição de 88. É de 1974 ainda, o plano de carreira do estado do Rio Grande do Sul, né? Outros estados não fizeram adequação da carreira, porque tinham carreiras mais recentes, posteriores a 88, posteriores à LDB, e conseguiram até esse momento, vai depender do critério de reajuste daqui para frente, pagar o piso. Outros tiveram que fazer adequação da carreira. Que tipo de adequação? Ou simplesmente a redução do percentual entre nível médio e nível superior. Eu gosto muito dessa tabela da CNTE, pena que a CNTE não está aqui. Senadora, a senhora foi dirigente da CNTE, eu também quero fazer um comentário aqui sobre essa tabela. Ou fizeram como faz o Amazonas, nessa tabela, e como fez, secretário Binho, o prefeito de Canoas, do município de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, que tem uma lei de plano de carreira nova de 2011, justamente para poder pagar o piso, que tirou o nível médio da estrutura permanente da carreira. Hoje, os concursos para o Magistério Municipal de Canoas, todos exigem um nível superior. E tem em anexo à lei municipal 2 tabelas salariais, dos graduados e dos não graduados. E não há relação de percentual entre o nível médio e o nível superior. Eu fui olhar ainda de novo. Em 2011, quando a lei da nova carreira do Magistério Municipal de Canoas entrou em vigência, se a gente fosse lá nas tabelas paralelas e fizesse o cálculo, dava cerca de 33% de diferença. Em 2011 é cerca de 13%. Ou seja, para pagar o piso do nível médio, não houve aplicação do mesmo percentual no nível superior, e isso está dentro da lei municipal, porque não há essa relação, ok? Agora, vejam aqui, senadora, a CNTE, essa é a tabela da CNTE, eu só achei a de maio de 2014, acho que, não sei se eles têm outra mais atualizada, ok? Eles dizem, vocês não vão conseguir olhar, mas podem ver depois, Santa Catarina cumpre o piso, Rio Grande do Sul não cumpre o piso. Só que Santa Catarina fez uma adequação da carreira, a diferença entre o nível médio e o superior é cerca de 1%. No Rio Grande do Sul é cerca de 85%. Hoje, os dados que nós temos, inclusive presente no último parecer do Conselho Nacional de Educação sobre formação de professores, esse que acabou de ser homologado, dados de 2013, 75% dos professores da educação básica brasileira têm nível superior. Nas redes estaduais, isso é mais. Na rede estadual do Rio Grande do Sul, considerando ativos e inativos, é cerca de uns 83%. Considerando só ativos, é mais de 90%. Bom, vamos considerar 25% e 75%. Se a gente fizer uma média ponderada, a média da remuneração do magistério do Rio Grande do Sul é maior que a de Santa Catarina. Só que Santa Catarina paga o piso, o Rio Grande do Sul não paga o piso. Afinal, o que significa pagar o piso sem estrutura de carreira, né?
E por isso, secretário, é que eu acho tão pertinente a meta do Plano Nacional de Educação. A meta não fala no crescimento do valor do piso, ela fala na equiparação da remuneração média dos professores da educação básica pública com a equiparação dos demais. Estou concluindo, senadora. Né? Então, para isso, precisamos crescimentos, talvez não naquele ritmo tão acelerado que o piso teve nos últimos anos ali, mas o salário do magistério precisa crescer acima da inflação para que a gente possa diminuir essa diferença. E, por fim, eu tenho dito isso sistematicamente também, eu fico muito contrariada com a realidade brasileira. É verdade que os gastos públicos com a educação aumentaram nos últimos anos. E eu tenho dito isso reiteradamente. Isso se deve, por exemplo, ao aumento da complementação da União ao Fundeb em relação ao que fora no Fundef. Se deve, por exemplo, à extensão dos programas suplementares do ensino fundamental para todo o ensino básico, toda a educação básica a partir de 2009. É verdade que a remuneração dos professores aumentaram, não só aqueles índices que o secretário Binho apresentou, mas pela primeira vez, segundo a PNAD do IBGE, em 2013, a remuneração média dos professores da educação básica pública ultrapassou a remuneração média dos professores da educação básica privada. Se gestão democrática e participativa é contada pela quantidade de fóruns, conferências e conselhos que temos, isso aumentou muito no Brasil. E o que vem acontecendo? Fuga da rede pública para a rede privada nas matrículas da educação brasileira e a qualidade da educação não cresce no mesmo ritmo. Sendo que, pela primeira vez, desde criado pelo governo em 2007, os IDEBs nacionais dos anos finais e do ensino médio, que são metas singelas, não foram atingidos no ano de 2013. Ou seja, melhoria, mais dinheiro, mais salário, mais democracia, são condições necessárias, mas não condições suficientes para melhorar a qualidade da educação brasileira, que passa necessariamente pelo professor. Currículo adequado, professor formado para o desenvolvimento deste currículo e professor devidamente motivado. Se não tiver isso, não tem educação de qualidade para o conjunto dos brasileiros.